O senso comum diz que dinheiro é sobre trabalhar duro. E se eu te disser que isso é uma armadilha para te deixar pobre? Hoje eu vou compartilhar com você 5 pilares da construção de riqueza. E ao final desse vídeo, eu espero que você saia com a mentalidade mais próspera e com expectativas de riqueza. Então vamos ao primeiro ponto: a sua relação com o dinheiro. A sua relação com o dinheiro é construída com base na narrativa que você conta para você. E a sua mente dita essa narrativa. Isso é construído ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, desde a sua infância até aqui. No meu caso, eu tinha uma narrativa construída pela escassez. A minha família, durante algum tempo, viveu de doações, de ajuda de pessoas. Eu me lembro uma certa vez que a gente estava no ônibus e tinha uma moça no ônibus que era filha da mulher que doava as roupas pra gente. E a minha mãe pegou a gente e escondeu para que ela não visse a gente com as roupas doadas. Aquilo foi tão humilhante para mim, tão dolorido, que marcou. Como esse exemplo, tenho muitos outros para contar a respeito da escassez. Essa é a minha experiência, e você tem as suas, as narrativas que foram construídas em volta da sua história, em volta dos seus traumas e de tudo que você viveu na infância. E essas narrativas ditam as regras do teu relacionamento com o dinheiro. Então, qual que é o primeiro pilar? Entender a sua relação com o dinheiro. Como você se relaciona, como as suas emoções afetam a sua relação com o dinheiro, não só em relação aos gastos, como também em relação às receitas. Porque, às vezes, você pode ter uma receita maior, você pode ganhar melhor no seu trabalho, e você não faz isso porque você tem crenças limitantes que te impedem. O segundo ponto é parear o tempo. O que você precisa entender? O dinheiro é um recurso infinito, o tempo não. O tempo é um recurso finito e nós temos tempo limitado. Se você produz dinheiro só nas horas em que trabalha, você vai estar limitando a sua construção de riqueza. E isso nos leva ao terceiro ponto: múltiplas fontes de receita. Como seriam essas múltiplas fontes de receita? Bom, hoje seria o seu emprego atual e um emprego extra ou um bico para que você tenha renda extra para mudar a realidade que você está atualmente, ou para você montar a sua reserva de emergência. Hoje a gente vive numa sociedade que traz muito mais facilidades diante dessa possibilidade de renda extra ou de múltiplas fontes de receita. Por exemplo, no meu caso, atualmente, eu tenho a receita das mentorias, eu tenho a receita das monetizações da internet, dos meus canais da internet. Recentemente eu me aventurei no TikTok Shop e lá se tornou uma outra fonte de receita para mim. Eu tenho a receita dos investimentos e também tenho a receita de aluguéis. E assim, cada dia eu vou trabalhando para diversificar as minhas fontes de renda. Ter os ovos em uma única cesta é um risco grande. E isso nos coloca a um salário de distância do desastre. Porque se você tem uma única fonte de receita, que é o do seu trabalho, e você tem um problema, você perde o emprego, você não tem uma reserva de emergência ou uma segunda fonte de renda para te auxiliar nesse período de encontrar um novo trabalho e se reerguer, você está a um passo do desastre. Uma outra fonte de renda que eu tenho, que eu esqueci de comentar com vocês, é sobre os royalties do meu livro. E depois eu vou gravar um vídeo só para conversar com vocês sobre o livro. Para mim, que ainda não sou muito famosa, ainda, a renda é muito pequena, mas já existe e já me traz retorno. Então, o importante é começar. O quarto ponto é o poder da proximidade. E aqui a gente vai separar em 2 tópicos: o network e a influência do meio. Por quê? Seja sempre o menos inteligente da sala. Eu não sei se vocês já escutaram isso por aí. Quando você está num ambiente onde tem pessoas acima de você intelectualmente e financeiramente, aquilo começa a se tornar normal para você. Aquilo passa a ser o seu normal. E você vai trabalhar e moldar a sua mentalidade para continuar crescendo e se desenvolvendo. Se você está num ambiente que te joga para baixo, automaticamente aquele ambiente negativo de murmuração, de dívida, de falta, é que vai se tornar ali a realidade de normal para você. E aí você vai ter aquilo como referência, de maneira inconsciente. O segundo ponto é o network. Por quê? Muitas vezes nós temos chances de melhorar nossa receita através de network, através de amizades que nos colocam em círculos que geram negócios e, consequentemente, gera fonte de receita. E o quinto ponto é a generosidade. Por quê? Porque a escassez, ela retém. A escassez, ela entrega aquela situação aonde você quer guardar para si. E a generosidade, ela transborda. A generosidade é que você tem tanto que você transborda.
E eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Quando você tem generosidade de ajudar o próximo, de transbordar conhecimento, transbordar o que você já sabe, o que você conhece, quando você tem a generosidade de facilitar e melhorar a vida de alguém, você está sendo generoso e está transbordando, e não necessariamente dinheiro. E esse pilar é extremamente importante e relevante, por quê? Porque através da generosidade, você conquista amizades, você conquista lealdade, você olha para o mundo com uma visão de ajudar outras pessoas. E, consequentemente, quando você ajuda pessoas, você resolve problemas. E quando você resolve problemas, você é remunerado por isso. E você acaba encontrando mais uma fonte de receita. Entende o ciclo? A gente já vai caminhando para o final desse vídeo e eu gostaria de deixar um desafio aqui para você. Eu quero que nos próximos 30 dias você questione as suas crenças. Que você questione o seu relacionamento com o dinheiro. Esquece tudo que você já estudou, tudo que você já viu e reflete como é a sua relação com o dinheiro. Se você sente medo, se você sente ansiedade, se você sente tristeza sobre os seus gastos, reflita sobre esse relacionamento. Analise as suas fontes de renda. Você só tem uma fonte de renda? Busque ao seu redor alternativas. Faça uma renda extra, faça um bico e comece a se movimentar para ter mais de uma renda. Veja possibilidades alternativas e, por último, mas não menos importante, invista em você. Invista no seu conhecimento, invista em livros, invista em estudos, invista em curso, invista na sua mente. Invista na sua mente, porque a mudança de mentalidade vai fazer com que você evolua. E a evolução da sua mentalidade vai fazer com que você gere mais riqueza. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima. Ah, e eu quase esqueci. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E você já vai estar praticando o quinto pilar, que é a generosidade, compartilhar conteúdo de qualidade com quem precisa. Até a próxima!